lá. Na última aula, eu tinha, né, o texto que eu pedia para ler, pelo menos que estava no programa, né, era do meu livro 2.1 e 2.2, só que eu me concentrei em 2.5 e 2.6. Eu pedi para vocês lerem os primeiros 10, né, de 1 a 10, os aforismos do Além do Bem e do Mal. Então hoje eu não vou... Eu pensei em trabalhar mais com o prólogo, né, mas como, né, eu vou ficar no 1 a 10 mesmo, eventualmente eu volto para o prólogo. Mas acho que de fato, né, assim, a parte mais conceitual, digamos assim, né, começa no parágrafo 1, né, então eu achei que seria interessante ler a partir do 1, até onde a gente conseguir, né, e eu vou comentando. Acho que isso dá também subsídio para os próximos seminários. Bom, então, só lembrando, né, o Além do Bem e do Mal, o Nietzsche escreveu entre 85 e 86, né, é o primeiro livro depois do Zaratustra, e que ele escreveu em 83/84, e como eu já comentei com vocês, né, segundo o próprio Nietzsche, né, e isso de fato faz bastante sentido, eu falei várias vezes, o Zaratustra é um divisor de águas na filosofia dele, né? É um livro que marca a transição do que seria a segunda fase para a terceira fase, ainda que, né, algumas coisas ali na Aurora e principalmente na Gaia Ciência, né, que são um pouco anteriores, já talvez, né, estivessem caminhando para isso. Mas, de fato, vamos dizer, no Zaratustra aparecem, né, conceitos que vão ser fundamentais nessa fase, e Além do Bem e do Mal é o livro em que ele, de certo modo, a maneira dele, né, que, né, como eu falei na última aula, não é, né, muito sistemática, né, quer dizer, tem aquela discussão, né, o Heidegger tenta mostrar que o Nietzsche teria um sistema metafísico, os franceses dizem que não, né, que é um pensamento essencialmente assistemático, né, mas se a gente em alguma medida pode pensar num sistema, talvez Além do Bem e do Mal seja o livro mais sistemático, né, da obra dele. Eu acho que realmente é um livro que reúne todos os temas, né, inclusive aquilo que ele vai desenvolver mais na Genealogia da Moral, que é o livro seguinte, que é talvez mais célebre e mais lido em alguma medida, né, mas ele já anuncia a tese básica da Genealogia da Moral no Além do Bem e do Mal, né? Então acho que realmente é um livro interessante, quando às vezes as pessoas me perguntam por onde começar, né? Uma pessoa que quer começar a ler Nietzsche. Claro, eu acho sempre interessante quando a gente vai ler um filósofo ver algum livro introdutório, né, que seja razoável, confiável em alguma medida, né? Claro, o livro introdutório é sempre mais panorâmico, essas coisas, mas das obras do Nietzsche eu acho interessante começar pelo Além do Bem e do Mal, né, que ele dá uma visão de conjunto, né? Claro, o Zaratustra é um livro também apaixonante, né, digamos assim como a Genealogia da Moral, por razões diferentes, né, mas não é nada fácil entender o Zaratustra se você não tem já um certo conhecimento, né, da geral, se não tem alguma introdução, se não tem um certo conhecimento da filosofia do Nietzsche. É um livro fascinante, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Então, enfim, né, um pouco para contextualizar, né, e aí, então esse seria o livro que abre do ponto de vista conceitual, né, Zaratustra é o divisor de águas. Aqui, né, a gente está construindo, né, o que seria a sua filosofia madura, né, essa filosofia da terceira fase, né, se é que dá para dizer que com 42 anos, né, já é um filósofo maduro, mas como ele só foi até os 44, né, produtivo, então um pouco esse o contexto, né? Bom, então a primeira parte, o primeiro livro, né, dependendo de como a gente traduz, né, deixa eu só pegar aqui deixa ao lado, eu tenho aqui no computador também, mas para facilitar eu peguei esse livrinho em alemão só para eventualmente ir acompanhando. Eu vou usar a minha tradução que eu coloquei lá na nossa pasta, né, que eu fiz dessa primeira parte.
então é sobre os preconceitos dos filósofos. Eu, talvez já tenha falado aqui e ali, né, como o Nietzsche, bom, já falei algumas vezes que o Nietzsche se define como psicólogo, né, num sentido muito peculiar da palavra, né, até porque a psicologia como ciência, né, ela está começando como uma ciência pretensamente empírica, né, enfim, está começando na época, mas sempre existiu a psicologia como o estudo da alma, né, que vem da palavra grega psique, né, enfim. Mas era uma das divisões, que acho que no começo do curso devo ter mencionado, da metafísica, né, segundo uma divisão apresentada, segundo consta pelo Soares, Francisco Soares, né, que era um metafísico do começo da época moderna, mas ainda com bastante influência medieval. Ele propõe uma divisão da metafísica, não lembro se eu cheguei a apresentar isso para vocês, apresentei, né? Metafísica geral, que seria a ontologia, a ciência do ser enquanto tal, e daí tem 3 divisões: a teologia racional, a cosmologia racional e a psicologia racional, né? Então, que, portanto, estudava, né, a alma humana como essencialmente racional. E isso, como a gente já viu, está mudando completamente, né, no século XIX, já no Schopenhauer, né, no Nietzsche, enfim, né, tem esse contexto das ciências humanas que estão nascendo. Então há uma perspectiva de compreensão muito mais fisiológica da própria racionalidade, do próprio intelecto, né, do cérebro, em alguma medida, enfim. Então, vamos dizer, o Nietzsche ele tá né, ele já está ressignificando. Isso é uma coisa que o Nietzsche faz muito, né? Ele usa conceitos, né? Eu já mencionei o caso da noção de alma, que a gente vai ver no próximo seminário, né? Como ele pega conceitos tradicionais e ressignifica, ele dá um novo significado para esses conceitos, né? Então, certamente, ele está fazendo isso, né, com a psicologia, mas não está, o sentido que ele dá à palavra é muito próprio dele, né? Ele não está pensando no que a gente hoje entende por psicologia, né? Mas aqui a gente vê um pouco, vamos dizer, em ação, o Nietzsche psicólogo, né? Porque essa análise do que seriam os preconceitos dos filósofos, né, com isso o que ele quer mostrar? O que está por trás, do ponto de vista psicológico, o que está por trás dos sistemas filosóficos, dos esforços filosóficos, né, desses grandes nomes da filosofia que ele vai aqui, né, detonar, né, vários deles, enfim. E preconceito, né, é interessante sempre lembrar disso, né, a palavra preconceito, né, tem um conceito prévio, alguma coisa, né, que está pressuposta antes, né, não é porque a gente tem um sentido para a palavra preconceito, né, que tem uma conotação muito pejorativa, né, num certo sentido, mas, né, inclusive em alemão é Vorurteil, né, pré-juízo, né, inclusive, ou seja, um juízo prévio, uma posição prévia, né, então significa, olha, tem alguma coisa ali por trás que o filósofo não admite, mas que está operando na construção filosófica dele. Agora eu fiquei fascinada com a sua proposta de ler o Nietzsche um pouco cantinamente, mas eu pensei, quando eu li isso, que dá para pensar nessa chave. Eu acho que quais são as condições de possibilidade de desenvolvimento das filosofias. Então, quais são as condições fisiológicas, valorativas. Né? Sem dúvida. Tanto é que no slide, quando eu propus aquela transição no slide, né, eu coloquei um a priori, entre aspas, fisiológico e cultural, né, que é justamente esse, né, o que constitui esse pano de fundo, né, que todos temos, quer dizer, todo ser humano que explica como é que a gente forma uma perspectiva, uma visão da realidade, né, em função de fatores, né, como a constituição do nosso corpo, né, o que a gente come, as nossas condições de saúde e, evidentemente, a língua, a cultura, a época, né? Tudo isso influencia. Então, o Nietzsche critica muito, muito fortemente a ideia de uma posição neutra, né? Então, vejam, né? Então ele começa apresentando aqui, né, uma noção decisiva, que é a vontade de verdade. Vontade de verdade, né? A vontade de verdade que ainda nos seduzirá com muitas aventuras, aquela famosa veracidade de que todos os filósofos até aqui falaram com veneração, que questões essa vontade de verdade já nos colocou? Que questões estranhas, duras e duvidosas. Isso já constitui uma longa história. Mas não parece que acabou de começar?
Vejam, né? Esse tipo de jogo, né, que o Nietzsche faz é típico, né? De um lado ele está falando que é longa a história, né? E ao mesmo tempo está começando. Como assim, né? Bom, uma hipótese com base inclusive no que eu propus, né, nas últimas aulas, se a gente pensar na questão do jogo, né, aquela ideia do jogo, da brincadeira, né, do pensar como uma atividade lúdica, em alguma medida, né, a gente poderia pensar que é o mesmo jogo que está sendo jogado o tempo todo, vamos dizer, desde Parmênides e Heráclito, né, mas um jogo cujo sentido está no próprio jogar, não no resultado, né, ou seja, não nas verdades que supostamente seriam produzidas, né, mas na própria atividade, né, no próprio perguntar, por exemplo, e não na resposta. Né, a gente vai ver como Nietzsche insiste muito nisso. Né, então é um jogo que, e aí, né, como visto no prólogo, eu vou falar disso, passa talvez por um elemento, né, de sedução, digamos assim. Né, um jogo que todos os filósofos jogaram e que também nós jogaremos. Porque é um jogo que nunca acaba, a rigor. Mas eles jogavam movidos pela vontade de verdade. E no fundo, né, o que o Nietzsche vai propor? Jogar de uma outra maneira. A começar pela admissão de que é um jogo. Quando eu falo do elemento da sedução, só essa parte do prólogo, pelo menos eu acho interessante trazer, né, que é o começo, que é, né, um começo um tanto polêmico, ainda mais, né, pensando hoje, né, a questão do feminismo, né, da mulher na filosofia. Ontem mesmo eu fui no lançamento da enciclopédia de mulheres na filosofia, né, que foi lançada pela Vozes, né, organizada pela Yara Fratesca, Carolina Araújo, e está me escapando o nome da terceira organizadora, né. Inclusive a professora Natalia aqui da UFABC falou na mesa, né, que teve de apresentação, e uma das coisas que, né, a enciclopédia mostra é que tem filósofas desde a época antiga, né, várias. Então, né, o livro acompanha todas as épocas da filosofia, mostrando como sempre houve filósofas mulheres. Né. Mas aqui, né, o Nietzsche parece estar supondo, né, que os filósofos homens, né, ele está falando dos filósofos homens, são os que ele vai criticar, né, que constituem, né, vamos dizer, a história oficial, né, digamos assim. Ele diz, supondo que a verdade seja uma mulher, como? Não se justifica a suspeita de que todos os filósofos, sendo dogmáticos, entendiam muito pouco de mulheres? De que a assustadora seriedade e a desajeitada impertinência com que até hoje cuidaram de dirigir-se à verdade foram meios inábeis e impróprios até mesmo para conquistar uma mulher, ou, né, eu coloquei uma mulherzinha, que parece ter uma conotação um pouco pejorativa, né? Acho que os tradutores talvez tenham passado o pano para o Nietzsche, né? Ao traduzir por mulheres, simplesmente. Mas, né, isso é o certo é que ela não se deixou conquistar. E todos os tipos de dogmatismo estão hoje por aí com uma atitude pesarosa e desanimada, porque fracassaram. Né? A sensação de fracasso está no ar, é o niilismo. Né? Bom, o que essa metáfora pode significar, né? Para além da gente discutir se o Nietzsche está sendo machista, não está, né? Enfim, e aí tem outras passagens que a gente poderia mobilizar. Talvez ele indique, né, que a conquista da verdade tem mais a ver com o jogo de sedução, digamos assim, do que com o jogo lógico. Né? Então, aqui já tem uma mudança no sentido do jogo. Né? Então, é preciso ter esperteza, jogo de cintura, sentidos apurados, etc. E não a frieza abstrata, né, do raciocínio lógico, matemático, né, a moda tradicional da filosofia. Então é preciso seduzir e deixar-se seduzir, em vez de simplesmente julgar e dominar, né, a verdade, a natureza. Né? E quem não percebeu, perdeu o jogo. Né? Um pouco esse sentido. Então por isso que os dogmáticos estão pesarosos e desanimados. Enfim. Né? Mas o prólogo é muito longo. Né? Eu queria só me referir a essa metáfora, né? Porque, enfim, ela é uma metáfora célebre, um pouco polêmica, mas que eu acho que a gente pode interpretar nessa direção, pelo menos. Né? Bom, aí eu volto para o parágrafo 1, né, e sigo
acompanhando o texto do Nietzsche. Ele diz: é acaso de estranhar que afinal nos tornemos desconfiados, que percamos a paciência e nos afastemos impacientes dessa longa história, né? Então eu fui para a metáfora, agora eu voltei para aquilo que ele está falando da vontade de verdade. Que também nós, de nosso lado, tenhamos aprendido com essa esfinge o questionar quem, grifo no quem é que realmente nos coloca questões aqui? O que, grifo também, em nós quer realmente chegar à verdade, entre aspas. Permanecemos por muito tempo, é certo, na pergunta pela causa desse querer, até que por fim nos detivemos de uma vez em uma pergunta ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor desse querer. Ou seja, né, por que querer a verdade? Por que dar tanto valor ao que seria supostamente a verdade? Então vejam, né, e aqui ele está dizendo que talvez tenhamos aprendido o questionar. Então, aprender o questionar é talvez aprender a jogar, né, pensando de novo na ideia do jogo. Aprender a seduzir, aprender a filosofar como um jogo que é parte da vida e que, enquanto tal, sempre pode ser reiniciado. Tanto, eu estou aqui, sou eu que estou falando, né, claro. Tanto faz, portanto, o que, digamos assim, causa a vontade de jogar. Importa antes o sentido do jogo, o modo como queremos jogar, se nesta ou naquela direção, por exemplo, isto é, o valor que atribuímos ao jogo. Termino meu comentário e volto para o texto do Nietzsche. Supondo-se que queremos a verdade, por que não preferir, né, grifado, a inverdade e a incerteza, ou mesmo o não saber? O problema do valor da verdade se colocou diante de nós, ou teremos sido nós que nos colocamos diante dele? Qual de nós é aqui o Édipo, quem é a esfinge? Ao que parece, trata-se de um encontro da pergunta com a interrogação, né? Então, é interessante essa imagem, né? Quer dizer, então, né, Édipo fazendo a pergunta para a esfinge, né, supondo que a esfinge poderia responder, mas ele está perguntando, né, qual é a nossa posição? Né? Nós colocamos a questão ou a questão se colocou por ela mesma? Né? Mais adiante o Nietzsche vai ter uma passagem que ele fala: o pensamento vem quando ele quer. Ou seja, tem algo de involuntário no pensar. Né? Tem elementos que são involuntários. Ou que seguem uma certa lógica, digamos assim, que não pode ser explicada em termos racionais. Daí aquela analogia que eu fiz na última aula com a ideia do livre jogo do Kant, né? Que você já tem a ideia de jogo e a ideia de que é um jogo que segue regras que nós não sabemos quais são, já no Kant, né? E na terceira crítica, que é a crítica que o Nietzsche leu, provavelmente ele também leu as outras, né? Ou pelo menos parte das outras, enfim, mas a gente sabe que ele leu lá atrás a terceira crítica. Então, mesmo, trata-se de um encontro do homem, entre aspas, o filósofo, com a mulher, entre aspas, a verdade, que não é a verdade. A gente poderia inverter também, poderia falar a mulher filósofa, né, e o homem como verdade, digamos assim. Né? Um jogo de segredo e adivinhação, né, daí essa menção à esfinge, né, tem um mistério aí, no qual é preciso trocar de posição a todo tempo. Né? Então, por isso que ele joga aqui o tempo, né, com essa a pergunta e a interrogação. Em que é possível, portanto, abandonar a estratégia até aqui fracassada dos dogmáticos e adotar uma nova estratégia, cujo princípio, estratégia de jogo, né, cujo princípio é o questionar, o saber perguntar, o saber jogar e não o querer que o jogo acabe. Né? Porque se o objetivo do filósofo é encontrar a verdade absoluta e definitiva, isso significa que o jogo vai acabar. Né? No momento em que ele encontrar, ou para usar a expressão do Kant na primeira crítica, né? No momento em que ele colocar a filosofia no caminho seguro da ciência, né? Como ele diz, né? Não vai ter mais o que fazer, digamos assim. Né? Bom, então
prossigo aqui, né? Professor, Fala. rapidinho, que versão é essa que você está lendo? Que tem comentários? É essa aqui? Não, os comentários sou eu que estou. Ah, tá, não é Não tá como. Não, são comentários que eu fiz para nossa, como se fosse o meu seminário, digamos assim, né? Eu pergunto porque tem palavra diferente, né? Eu achei que... Não, a tradução que eu estou usando eu fiz. Ah, tá. Está na nossa pasta. Então, eu vou tentar deixar mais claro quando eu estou lendo Nietzsche e quando eu estou lendo meu comentário, tá? É que tá com 2 traduções na pasta. Tem outro também. Acho que tem a do Tem Paulo a do Companhia César. das Letras. Então. Eu acho que essa aqui. Tá. Eu coloquei as duas porque, como eu já disse, né, a tradução do Paulo César ela é boa também, né? Enfim. Mas, enfim, né? Até para estudar o texto, né? Eu fui estudando pelo alemão e fiz essa tradução do primeiro semestre, do primeiro quadro, para cá, né? Porque eu também trabalhei com o livro 1 no primeiro quadrimestre. Bom, então voltando para o Nietzsche. E aí é interessante talvez acompanhar para ver as diferenças, aí sim, né? Aí são diferenças de tradução mesmo. E alguém acreditaria se disséssemos, como afinal quer parecer-nos, que é como se o problema até hoje nunca tivesse sido colocado? A gente tem o como se, né? Lembra a importância do como se no Kant? Como se nós tivéssemos sido os primeiros a vê-lo, a olhá-lo nos olhos, a ousá-lo, com grifo no ousá-lo, pois há aí uma ousadia, e talvez não haja outra maior. Então, não lembro qual a palavra que o Paulo César usou aí para ousadia. Arriscar. Bom, parecido, né? Né? Talvez arriscar seja interessante pensando no jogo, né? Você corre riscos, né? Então, e o Nietzsche fala muitas vezes do filosofar como algo perigoso, né? Então você tem do talvez, o perigoso talvez, ele vai colocar depois, né? Porque você abre mão da segurança, né, que a verdade, a suposta verdade, nos daria. Né? Então a gente vai ter que aguentar filosofar sem verdade. Um pouco essa ideia, né? E esse problema, então, né, do valor da verdade, ele está dizendo, olha, vamos finalmente olhar para isso de frente. Agora é o meu comentário. Aí está a ousadia, em perceber que o jogo está novamente começando, que podemos jogar por quê? Por este novo ângulo, que é o do olhar perspectivista, né? Não é à toa que ele fala em olhar nos olhos, né? E aí você tem todo esse jogo, né? Já lá no começo ele falando, né, sugerindo algo que tem a ver com sedução. Aqui, olhar nos olhos, né? Então, quando a imagem do olhar e a imagem da perspectiva são imagens que, né, metáforas que andam juntas, né? Então, cada novo olhar pode ser um novo ponto de partida. O que não quer dizer que seja o olhar de qualquer um, né, ou que qualquer olhar seja válido na filosofia, digamos assim. Como veremos, é preciso um longo preparo para esse novo tipo de olhar. Um preparo, em todo caso, que qualquer um, né, a gente poderia pensar assim, pelo menos, embora o Nietzsche tenha muitas passagens que ele fala que poucos são como ele, né, que são da sua espécie, né, enfim, toda uma coisa assim, né, como se a filosofia fosse para pouquíssimos, né. Bom, talvez seja para poucos, mas em princípio para todos, desde que, né, se lute por isso, né, e não é uma luta fácil, né, não é um jogo fácil. Então, aqui eu acabo o comentário do primeiro. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, no segundo, vejam, uma coisa interessante, uma coisa que a gente tem que ter atenção lendo Nietzsche são os sinais gráficos, né? As aspas, os travessões, porque ele vai marcando, muitas vezes com isso, diferentes posições, como se ele estivesse fazendo um diálogo. Né? Então veja, o segundo começa com aspas e diz: como poderia algo surgir de seu contrário? A verdade do erro, por exemplo, ou a vontade de verdade da vontade de engano, ou a ação altruísta do egoísmo, ou a pura contemplação solar do sábio, né? A pura contemplação da libertinagem. Esse modo de surgimento é impossível. Quem sonha com isso é louco.
ou coisa pior. As coisas de mais alto valor têm de possuir outra origem, uma origem própria. Elas não podem ser derivadas deste mundo limitado, transitório, sedutor e ilusório, deste caos de alucinação e luxúria. Seu fundamento tem de estar no útero do ser, no intransitório, no Deus oculto, na coisa em si. Que já começa, né, a bater no Kant. Tem de estar aí, ou então em parte alguma. Fecha as aspas. Ou seja, aqui claramente é uma outra voz, é como se fosse um interlocutor questionando o que ele acaba de dizer no primeiro parágrafo. Né? E aí vem, fecha aspas, um travessão, que marcaria então, né, a mudança de voz. Esse modo de julgar, né, então aqui aparentemente Nietzsche retoma a palavra, né? Esse modo de julgar constitui o típico preconceito em que se deixam sempre reconhecer os metafísicos de todos os tempos. Esse modo de estimar valores está no pano de fundo de todos os seus procedimentos lógicos. Então veja, esse modo de estimar valores. E veja que interessante, né? Aqui quando ele fala a verdade, né, ele contrapõe verdade e erro, falando como pode a verdade nascer do erro, na frase seguinte, né, na pergunta seguinte, quer dizer, ou a vontade de verdade do engano, em seguida ele fala, ou a ação altruísta do egoísmo. Então lembre-se, né, eu comentei isso na última aula. O livro se chama Além do Bem e do Mal, mas poderia perfeitamente se chamar Além do Verdadeiro e do Falso, digamos assim, né, na verdade, porque são as duas coisas juntas. Né? Por quê? Porque há uma valoração no sentido de bom e mal, de bom e ruim, que antecede os procedimentos lógicos, filosóficos, os procedimentos de julgamento, né, do juízo, né, da faculdade de julgar, para falar em termos kantianos, né, tem um certo modo de valorar que é anterior. Então ele diz aqui, esse modo de estimar valores está no pano de fundo de todos os seus procedimentos lógicos. Então essa imagem do pano de fundo é interessante, né, porque é como se justamente você tem um pano de fundo a partir do qual, né, se olha. E esse pano de fundo ele vai, né, marcar necessariamente a perspectiva. Quer dizer, o leitor, né, quando vai ler Kant ou Hegel ou quem quer que seja, o metafísico, qualquer desses metafísicos de todos os tempos, como ele diz aqui, né, vai ver esse pano de fundo, se for um bom leitor, se for um leitor bem treinado, né, que é de certo modo o que o Nietzsche está tentando fazer aqui, né, está tentando nos ensinar de algum modo a como ler os metafísicos e identificar neles o que realmente está por trás. E isso é vamos dizer, o exercício, a análise psicológica, né, o que ele entende por análise psicológica. Então veja, esse modo de estimar valores está no pano de fundo. É a partir dessa sua crença, entre aspas, que eles se esforçam para chegar ao seu saber, a algo que afinal possa ser solenemente batizado como a verdade. Então ele sugere o caráter arbitrário, né, da delimitação do que seria a verdade. Fala. Eu não sei se você lê assim, mas eu leio essa parte muito em consonância com a lei sobre verdade e mentira no sentido moral, no sentido de que antes da instituição da linguagem, eu não sei se faz sentido isso, mas me parece que antes da instituição da linguagem existe um momento onde as coisas não estão valoradas. Por exemplo, antes da gente instituir, sei lá, os termos bem e mal, existe um momento em que essas coisas não estão valoradas, mas as pessoas convencionam essas palavras, porque lá tem a metáfora da cristalização das palavras. Então, de tanto que a gente usa o bem, alguma coisa fica caracterizada como bem. Mas parece que existe um momento anterior a isso. Eu não sei. Sim, mas não, eu acho interessantíssimo o que você está dizendo, né? Esse momento anterior ele é inacessível, de certo modo. Porque a gente não consegue pensar sem a linguagem. Sim. Então a gente sempre vai, necessariamente, por isso que eu falei da importância da língua. Né? A gente vai ver as coisas através de uma certa linguagem, a gente vai ver as coisas através de uma certa valoração. Então, mas é muito interessante, né? Isso, porque eu já pensei sobre isso. Será que pro Nietzsche, mas acho que foge um pouco, mas será que pro Nietzsche acho que não. gente realmente não consegue pensar sem a linguagem? Eu acho que sim, que talvez a gente consiga pensar sobre sem a linguagem, porque acho que é nesse mesmo texto que ele menciona os nossos afetos mais
únicos, singulares, Uhum. quando são transformados em palavras, perdem a sua unicidade. Então, quando eu digo alegria, Uhum. aquele sentimento de alegria que era só meu e próprio, instintivo, é transformado numa convenção, em alguma coisa capturada pela linguagem. Mas, enfim, eu acho que existe a possibilidade de um pensamento sem linguagem no Nietzsche, mas isso é outra coisa. Ou talvez uma dimensão, né, que bom, tem que ver o seguinte também, a gente teria que pensar, eu não conheço tão bem né, as fases anteriores do Nietzsche, né, eu trabalho muito com essa fase aqui, né, se ele não mudou um pouco de posição em relação a isso, né, no sentido de radicalizar o quanto a linguagem anterior, mas sem dúvida, aqui ele está falando muito mais de um valorar, né, um valorar que, de algum modo, ele é constitutivo da própria linguagem, talvez, né. Então a gente já olha valorando. Né? É interessante pensar isso, né? Porque né, a gente está falando de uma dimensão, digamos assim, que para o Heidegger vai ser muito importante também, não só para o Heidegger, para toda uma discussão que vai acontecer, né, logo em seguida, que é o âmbito do que seria o pré-conceitual, pré-linguístico, pré-predicativo, né? Enfim, se é que dá para pensar uma dimensão pré-linguística, né? Mas seria um âmbito de compreensão, né? Não, situacional, né? Quer dizer, você tem uma situação que talvez tenha uma certa anterioridade em relação à linguagem, mas aparece junto, né? Quer dizer, para nós, nas nossas vivências, vamos dizer, né? Vamos dizer, esse pano de fundo, né, para usar a expressão, e a linguagem, eles vão aparecer juntos. Sei lá, a gente poderia tentar imaginar, por exemplo, né, no momento em que o bebê nasce, né, talvez ali ele tenha um primeiro olhar sobre o mundo que não seja mediado pela linguagem, mas aquilo dura, né, poucos segundos, né? Daí ele já começa a ouvir as pessoas falando numa certa língua. Né? Isso vai começar a constituir. O que foi, Pedro? Não, ele já está ouvindo dentro da. Ou tem razão. Dentro ele já está ouvindo. Eu estou fazendo um exercício especulativo aqui, claro, ele já está ouvindo, né? Fala. Então, segundo a psicanálise, a linguagem ela também é corporal, né? É expressão, sim. é toque. Então, assim, já aconteceu, né? Eu acho que ainda acontece com todos nós. Alguma coisa que não dá para exprimir, não tem palavra, Sim. não tem como vocês conseguir exprimir, simbolizar aquilo de alguma forma. Né? A arte talvez chegue mais próximo disso. Sim, sim. Sem dúvida, assim, e eu acho que o Nietzsche tem consciência disso, né? Ele não está reduzindo a linguagem só à linguagem oral, às palavras, né? Certamente a linguagem é algo mais amplo do que isso. Inclusive eu estou lembrando aqui, na linha do que você colocou, né? Tem uma passagem do Zaratustra na sessão chamada O Regresso, ou A Volta ao Lar, dependendo de como se traduz, né? De Chaim Kerr, em que o Zaratustra conversando com a solidão, né? Não me lembro agora quem que está falando, se é a solidão ou Zaratustra, né? Mas, enfim, acho que a solidão fala para o Zaratustra aqui, como é que é? As coisas, não sei se as coisas querem se tornar palavra pela sua boca, né? Então, vamos dizer, como se alguma coisa venha à expressão através, né, de Zaratustra, quer dizer, através do ser humano, vem a expressão alguma coisa que tem uma certa anterioridade, sim, né? O que me parece, e acho que tem uma disputa mesmo, vai ter uma disputa, né? O Heidegger questiona essa ideia do valor, que vai estar muito presente em outros autores, no Scheler, por exemplo, as chamadas filosofias do valor, que tem uma certa diálogo, uma certa influência do Nietzsche, eu diria, né? Que vem o valor como talvez essa dimensão, né? Mas valor nesse sentido, né? Do valorar, né? Nós, em função da nossa própria perspectiva, quer dizer, o bebê lá no útero mesmo, né? Mas não, certamente ele já começa a desenvolver algum tipo de valoração no sentido de preferir, sei lá, quando a mãe está deitada, né? E não quando ela está andando, né? De maneira rápida, sei lá.
né? Deve ter situações em que ele se sente mais confortável, né? E outras em que ele se sente menos. E talvez já tenha ali, né, um processo de valoração na medida em que há preferências, né? Esse elemento valorativo é mais da dimensão dos afetos, né? O Heidegger explora isso com a noção de tonalidade afetiva, né? A ideia de estímulo, né? De afinação, que é uma coisa que seria realmente muito originária, assim, muito primeira, né? E que de alguma maneira já vai também marcar a linguagem, mas são coisas que aparecem juntos, né? Nas nossas vivências de fato. Não tem como separar, a não ser, né, nesse raciocínio que a gente está desenvolvendo, né? Que a gente pensa os diferentes elementos, mas eles aparecem juntos. Porque a gente só começa a pensar nisso depois que a gente já tem, sei lá qual idade, a gente já sabe, né? Já domina uma certa linguagem, até para poder pensar essas coisas, enfim. Mas, bom, aqui eu venho para o meu comentário. Só uma outra coisa que sua colocação me fez pensar, né? O Nietzsche está criticando aqui, né? Ele está falando, bom, o seu fundamento, o fundamento da verdade, né? Tem de estar no útero do ser, né? Então vamos dizer, onde o ser se origina, brota. Engraçado que a palavra é útero, né? Que eu acabei de mencionar, que a gente pensou agora. No intransitório, no fixo, né? Veja, na ideia de ser que domina desde Parmênides, a qual o Nietzsche está contrapondo, né? É uma marca, o vir a ser, o transitório, né? Então, por isso que eu brinquei, né? Que tem uma vingança de Heráclito acontecendo aqui, né? No Deus oculto, na coisa em si, né? Então, veja, ele está batendo no Kant aqui, mas talvez porque, né, a noção de coisa em si do Kant, né, a maneira como Kant pensa a coisa em si, já supõe uma fixidez que se revela naquele momento posterior em que o Kant vai preencher, digamos assim, o espaço que ele deixou aberto, coisa em si, com uma certa concepção de Deus, uma certa concepção de alma e assim por diante, né? Mas se, né, tem essa anterioridade, quer dizer, tem um elemento que escapa, né, quando você fala, tem um mundo que está ali antes, então tem alguma coisa que, claro, né, não vai chamar de coisa em si, mas, né, que é inacessível, né, e acho que isso não é um problema, né. Enfim. Mas acho que talvez a minha fala não tenha muito sentido, porque eu lembro que também nesse mesmo texto ele utiliza algo como a gente não tem conhecimento nem para fazer essa distinção fenômeno e coisa em si. Então, Sim. Não, mas veja, mas é porque a maneira como Kant faz a distinção, né, estabelece uma fronteira clara entre os dois, que para ele, vamos dizer, essa fronteira, se dá para pensar um inacessível, há uma gradação, né, entre um polo e o outro, quer dizer, não dá para pensar uma fronteira, né, uma fronteira rígida. Acho que esse é um ponto importante. Enfim. E um outro elemento interessante, né, quando ele fala, é a partir da crença que eles se esforçam para chegar ao saber. Aqui ele está usando, colocando entre aspas, crença e saber, que são as palavras Glauben e Wissen, que são exatamente duas noções com as quais o Kant trabalha como modos de assentimento, né? Então, o que a gente obtém no conhecimento teórico na física é saber, é Wissen. O que a nossa atitude em relação a Deus e alma é Glauben, é crença, né? E o Nietzsche está jogando com essas palavras, dizendo, olha, no fundo, a crença estava já operando ali antes do saber, né? As crenças são anteriores, quer dizer, você tem primeiro certas crenças, entre aspas, que na verdade são como se fossem, né, crenças que são, na verdade, motivações fisiológicas, digamos assim, para daí você ter um certo saber. Então, bom, né, venho aqui para o meu comentário. Depois de dar voz ao imaginário interlocutor, que representa aqui o metafísico dogmático, Nietzsche confirma estar tentando ilustrar aquele que seria o seu típico preconceito,
do metafísico, né? O seu modo de estimar valores. Portanto, um valor de natureza mais moral do que epistemológica. Fundado, né, esse valor numa crença e não na verdade, sendo esta derivada daquela e não o contrário. Então, a moral aqui no sentido da valoração. A valoração precede o conhecimento e não o contrário. Quer dizer, a gente não chega a juízos de valor, a gente não forma posições de caráter moral sobre o bem e o mal. Daí o título, né? Eu disse, o título poderia ser, além do verdadeiro e do falso, na verdade poderia, né? Mas não poderia, porque ele está dizendo que o anterior, quer dizer, o que está realmente em primeiro, o que vem primeiro é bem e mal. Depois é que vem verdade e falso, porque o bem e mal é que determinam o que vai ser verdadeiro e falso. Volto para o texto do Nietzsche, que acabou de falar da crença, né? E aqui ele diz, a crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valor, na fronteira e bem e mal, verdadeiro, falso, belo, feio, justo, injusto, né? Enfim, todas as contraposições que são clássicas na filosofia. Mesmo ao mais cuidadoso dentre eles, prosseguindo aqui com Nietzsche, né, não ocorreu duvidar já aqui no limiar, onde, no entanto, era mais necessário. Mesmo quando se gabavam de hominus dubitandum, né, ou seja, duvidar de tudo, como a gente poderia, claro, me parece pensar aqui no Descartes, naturalmente, né, ele não estava de fato duvidando. Né? Se a gente pensar bem, o Descartes, as meditações constituem uma encenação, né? Como se fosse uma peça. Ele sabe onde ele vai chegar. Né? Não é uma dúvida autêntica, digamos assim. Né? Ele não está de fato duvidando de tudo daquele jeito, como ele coloca ali. Né? Quase como se fosse um ato teatral. Né? Porque ele já sabe onde ele quer chegar. A oposição de valor que opera no procedimento dele já está posta. Esse é o ponto do Nietzsche. É anterior. Com efeito, prossegue o Nietzsche, é preciso colocar em dúvida, primeiramente, se sequer existem oposições. E, em segundo lugar, se aquelas estimações de valor que são próprias ao povo e sobre as quais os metafísicos imprimiram seu selo, não seriam, talvez, meras estimações superficiais, perspectivas provisórias adotadas, inclusive, a partir de um canto, talvez de baixo para cima, como perspectivas de Sapo, para tomar emprestada, ou de Ram, né? Para tomar emprestada uma expressão que é habitual entre os pintores. Então veja, né? Não sei exatamente a questão dos pintores aqui, né? Mas o que é importante aqui, né? Do Sapo especificamente, né? O que é importante? Ele está ilustrando, né? Você tem um ângulo a partir do qual você olha. Então o pintor, ele vai se posicionar num certo ponto para, por exemplo, pintar uma paisagem, digamos. Né? Ele escolhe ponto, né, a partir do qual ele vai... Isso é decisivo, né? Porque é dali que ele está olhando. Então, não dá para entender nada, digamos assim, do que ele fez, né, sem levar em conta o canto, né, o ponto de onde ele está justamente constituindo aquela perspectiva e dentro daquela perspectiva produzindo uma obra de arte. Né? Só que ele está usando... Aqui fica muito claro, né, como a perspectiva é uma metáfora para falar da moral e do conhecimento. Ele está usando essa imagem para falar, então, duas coisas que os filósofos não questionaram. Se existem essas oposições, eles assumem que sim, eles estão então tentando dizer o que é verdadeiro e o que é falso, o que é bem e o que é mal, né? E se eles não estão, no fundo, simplesmente imprimindo o seu selo de autoridade sobre estimações de valor que são próprias do povo, ou seja, que são próprias do senso comum, a gente poderia dizer, né, trazendo um termo que nos é próprio, que são superficiais. Aqui ele pode estar pensando, por exemplo, né, no que o Kant faz na fundamentação da metafísica dos costumes. Né? Não sei se você se lembra, mas eu mencionei. Né? Ele começa a primeira sessão analisando a linguagem popular. Né? Como é que as noções de
bem e mal, digamos assim, né, de boa vontade, dever, aparecem nessa sabedoria popular, digamos assim, para daí ele extrair o imperativo categórico. Então é como se o imperativo categórico fosse esse carimbo, né, esse selo que ele coloca ali, chancelando, né, falando. E de fato Kant, né, ele não pretende criar uma nova moral, ele está simplesmente dizendo, a moral está aí, né, ele está só mostrando qual seria o princípio, ou a condição de possibilidade, né, tal. Ele estaria simplesmente validando, chancelando, né, uma certa moralidade que é própria a um certo povo, a uma certa época, etc., que é a época e o povo dele. Né? Então, né, agora eu comento. Nietzsche explicita, então, qual é a crença fundamental do dogmatismo, como que é anterior a todas as demais. É essa crença nas oposições de valor, pois é desta que parte, em última análise, a bipartição do mundo em verdadeiro e falso, real e ilusório, essencial acidental, etc., etc. Mesmo aquele que de tudo duvidou, né, a alusão a Descartes, quer dizer, eu me antecipei um pouco já o comentário, mesmo aquele que de tudo duvidou não chegou ao ponto de duvidar de tal crença, já que ela estava pressuposta o tempo todo no argumento do cogito, por exemplo, cujo objetivo era encontrar a verdade primeiríssima, né, a certeza fundamental, que depois o Nietzsche vai criticar explicitamente, né, vai falar do Descartes e do Schopenhauer, inclusive no mesmo parágrafo, né? Assim como não ocorreu aquele que partia dos valores populares, né? Enfim, eu me antecipei, na verdade, já falei o que está escrito aqui. Bom, então volto para o texto do Nietzsche. Para todo valor que possa servir ao verdadeiro, ao veraz, ao altruísta, Nietzsche falando de novo, né? Seria possível atribuir à ilusão, à vontade de engano, ao egoísmo e ao desejo um valor que fosse superior e mais fundamental do que o primeiro para toda e qualquer vida. Né? Então veja, o que ele está... Bom, vou prosseguir aqui. Seria até possível que, além disso, o que, de novo ele grifa, né, o que constitui o valor daquelas coisas boas e veneradas estivesse justamente em ser perigosamente aparentado, conectado, enredado, talvez até idêntico aquelas coisas ruins e aparentemente opostas. Lembra-se, ele perguntou há pouco, como é possível a verdade surgir do erro? Eu comento, justamente o que é bom para um, né, pode ser ruim para outro e vice-versa, já que a base comum de todos os valores é aquele elemento perspectivista do valorar a partir de certo ângulo ou canto. Né? E aqui ele está sugerindo, né, veja, isso é uma coisa importante, né, que eu sempre insisto muito. Eu comentei, né, na última aula, né, como que o Nietzsche, quando ele apresenta as noções, ele sempre joga, né, como uma hipótese, seria possível, um experimento. Né? Então ele coloca, poderia ser, né, quer dizer, seria possível, né, que o que constitui o valor das coisas boas estivesse, né, em ser idêntico ao oposto. E seria possível que o egoísmo, a vontade de engano e o desejo sejam anteriores, ou superior e fundamental, né? Quer dizer, sejam o que está de fato presidindo o esforço filosófico. Né? Em que sentido? Ora, né? O filósofo quer a verdade para ele. Ele quer ele ser, né, o dono da verdade. Aquele que decretou de uma vez por todas a verdade absoluta. Ora, isso Nietzsche vai caracterizar várias vezes como sendo, né, mais básico egoísmo, né, natural do ser humano. O problema é que, né, o filósofo não assume isso. Fala. É uma pergunta. Seria isso o desejo de poder, de potência? Sim, a vontade de poder vai aparecer, né, justamente na sequência. Isso, né? Um exemplo. Isso, seria um exemplo, exatamente. Seria um exemplo, sim. Porque ele vai conectar justamente a vontade de verdade com a vontade de poder. Né? Como ele colocou aqui o problema da vontade de verdade. Né? Como é que ele vai explicar com a noção de vontade de poder? Ele está, de certo modo, preparando o terreno para isso. Né? Então, seria possível, né, que o que constitui o valor fosse idêntico ao oposto. Aqui o Nietzsche essa ideia, o Nietzsche insiste muito nisso, né? E, de novo, né, essa metáfora da pintura, das cores, é importante para ele, porque ele vai sempre insistir que a realidade é feita de nuances, de tons, né,
e não de uma coisa e o seu oposto. Né? A realidade não é feita de contrários, mas sim de gradações. Fala. Tem um comentário que ele faz em um dos prefácios não publicados, né, que é do Estado grego. Ele fala que toda aquela excelência cultural dos gregos só era possível porque ela era feita por uma classe ociosa, que ela não trabalhava quem trabalhava os escravos. Né? Então, o humanismo grego só era possível porque tinha escravidão. Sim. Então, seria uma Excelente. posição que não bem e mal aqui, que não funciona muito bem. Quer dizer, e isso é interessante, né? Porque tem toda uma veneração, né? A modernidade, o Renascimento, né? O Iluminismo, né? Em toda a filosofia do Renascimento em diante, tem uma veneração pelos gregos, né? Mesmo o Hegel, quando vai buscar na eticidade grega, né? Um modelo, né? de eticidade, digamos assim, né? Que brota da própria realidade, né? O exemplo que você está trazendo diz o quê? Bom, só tinha essa eticidade bonita, né, que os modernos admiram, porque eram 5% da sociedade que vivia essa eticidade. Né? 95% estavam trabalhando para que eles pudessem viver essa eticidade. Né? Então vejam que contradição. Né? É justamente isso. Bom exemplo. Então, ele meio, né, fez então essa pergunta, será que pode ser assim? Talvez. E aí vão começar os vários talvezes que vão marcar até o momento que... Né? Mas quem quererá ocupar-se com esses perigosos talvez? Eu mencionei, né, o perigoso talvez agora há pouco. Quem quererá ocupar-se com isso? Né? Para isso é preciso esperar pela chegada de um novo gênero de filósofos. Filósofos tais que tenham um gosto e uma inclinação de algum modo diferentes e invertidos frente aos até aqui existentes. Filósofos do perigoso, talvez, em todos os sentidos. E, falando com toda seriedade, eu vejo esses novos filósofos chegando. Tá? E termino o segundo parágrafo, eu faço o seguinte comentário. Aí está o ponto de partida do novo filosofar, que é, como vimos no parágrafo anterior, um novo jogo perspectivista. O perigoso, talvez. Trata-se de um questionar e duvidar que a diferença do que ocorre em Descartes, por exemplo, não pretende parar em uma certeza ou verdade final. Não é esse o objetivo do jogo. Será preciso manter-se o tempo todo no talvez, pois somente assim se pode ainda filosofar. Por isso que isso que ele está chamando de novo filósofo, a nova filosofia, ela tem que aceitar o talvez como base, digamos assim, né? Não a certeza, a dúvida. Será preciso manter-se o tempo todo no talvez, pois somente assim se pode ainda filosofar. Para tanto, porém, é preciso ter, como ele diz aqui, outro gosto, outra natureza, outro estilo, inclusive, né? Que é uma coisa importantíssima para ele. Não aquela seriedade e inflexibilidade dos filósofos dogmáticos, né, que não conseguiam conquistar, né, a mulher verdade, digamos assim, mas sim a flexibilidade, a disposição de brincar e o gosto pela aventura, que são, né, imagens que ele vai usar bastante, né, inclusive a da criança, como eu trouxe na última aula. Agora, a gente poderia se perguntar, será que o Nietzsche, ele mesmo, é alguém assim? Ou ele está antevendo, como ele diz aqui, esse novo tipo de filósofo? Quando fala com toda a seriedade aqui, né, a expressão que ele usou, ele não estará brincando consigo mesmo e apontando para si próprio como terreno fértil para o surgimento de tais novos filósofos? Não, ou seja, a obra dele, como sendo esse terreno fértil, quer dizer, ele como sendo um preparador de terreno, no fundo. Porque é como se, vejam, ele, como eu já falei, né, filho e neto de pastores protestantes, né, tem o cristianismo, né, tem o sangue de teólogo, tem aquilo enraizado, e ele, a luta dele, né, a vida dele e a filosofia dele se caracteriza pelo esforço para se livrar desse fardo. Mas, de algum modo, ele nunca vai conseguir se livrar plenamente, porque, né, é a partir desse canto, né, dessa posição, desse lugar que ele partiu, né, que ele fala. É o lugar de fala dele, digamos assim, né? Então ele está fazendo um esforço enorme para mudar isso, né? Mas
quem de fato poderá se beneficiar disso e filosofar de um outro modo, talvez, né? Estou aqui seguindo a lição do mestre, né? Estou pensando, talvez, né? Talvez ele esteja pensando isso, quer dizer, alguém que já tem a filosofia do Nietzsche, né, como, né, um ponto de partida, porque, né, até aqui não tinha ninguém como ele para ele próprio se beneficiar, né? Ele está preparando o terreno, né, como se ele tivesse daí, de fato, né, por isso que ele, na imagem da guerra que ele usa muito, né, ele se define lá no Etiomo como dinamite, né, ele está explodindo uma certa cultura, um certo modo de pensar, um certo modo de valorar, para que possa surgir outro. Fala. Antes dele a filosofia ela tinha que chegar em algum lugar, porque assim, no século XX, XXI, esse talvez é uma coisa, a gente convive com ele diariamente. Na época, antes dele, ninguém convivia com esse talvez? Não, certamente, veja, todo filósofo tem isso, né? Assim, ó, até aqui era de um jeito, eu estou, né, mostrando outro ponto de vista. Mas, sem dúvida, né, o talvez se torna algo mais, vamos dizer, elementar. Mas o Nietzsche certamente tem um papel importante em fazer com que isso acontecesse, né? Ele é um divisor de águas. O Habermas, por exemplo, no Discurso Filosófico da Modernidade, né, em que ele reconstitui, né, isso que seria então o discurso filosófico, a filosofia, né, que se faz, modernidade no sentido, né, de contemporaneidade. Ele parte de Kant e Hegel ali, né, e tenta mostrar como você tem uma tradição racional. O Nietzsche é um ponto de virada, né? Ele coloca o Nietzsche como o grande ponto de virada na história desse discurso. E aí, a partir do Nietzsche, ele vai pegar autores como Bataille, Heidegger, Derrida, Foucault. Todos esses são, de algum modo, desdobramentos dessa virada nietzschiana. E, de fato, a influência do Nietzsche sobre todos eles é sabida, né? Então, há um caráter de ruptura, sim, né? Agora, o Nietzsche tem suas influências, né? Não só as que eu já mencionei, né, como Schopenhauer, com quem ele depois rompe, mas muitos falam, por exemplo, da influência dos moralistas franceses. Alguns de vocês estão fazendo a disciplina do... Ah, não, acho que isso foi sobre Montaigne, com o Luiz Eva, não. Não, acho que isso foi no outro quadro. Viajei aqui, mas enfim, né, que ele costuma trabalhar com Montaigne. O Montaigne é um desses autores, que são os chamados moralistas franceses do século XVII, né, que o Nietzsche lia muito, né, e que certamente servem de inspiração, que tem esse tipo de análise mais psicológica, né, irônica, no sentido de desmascarar as grandes posições teóricas, né? O Nietzsche herda um pouco disso. Mas são franceses, veja que interessante, né? O Nietzsche, em alguma medida, ele está, no contexto alemão, operando uma ruptura. Quer dizer, talvez na Alemanha, né, isso seja novo. Operar a partir do talvez, né? Porque ele tenta mostrar como, né, a filosofia alemã, né, que está, segundo ele, né, ainda com Kant, Hegel, os idealistas, ainda está engatinhando num certo sentido, né? Porque, né, o Leibniz, que é um nome importante da filosofia alemã, escrevia em francês e latim ainda, né? Então a filosofia feita em alemão, né, começa com a sistematização do Wolff, mas que ainda é muita coisa em latim, né? O Kant é talvez o primeiro grande filósofo que filosofa em alemão. E aí, né, a partir do Kant, você tem toda, né, a leva de filósofos, né, que vem na sequência. O Kant é de que época? Oi? O Kant é de que época? O Kant, a produção, né, dele principal é entre 1781 e 1799. Nesses anos, 1780, 90, estão começando a produzir, né, pensar o Hegel, o Schelling, o Fichte, né, que são os três grandes nomes do idealismo alemão. Tem o romantismo. Então, começa a se constituir, né, uma filosofia alemã propriamente dita, e o Nietzsche está dizendo, olha,
todos eles têm sangue de teólogo. Todos eles têm uma meta, né, como você falou, né, que é a verdade, mas essa verdade que eles querem mostrar, a qual eles querem chegar, que eles querem provar, na verdade decorre da crença. E uma crença específica no Deus cristão. Né? E é justamente aí que o Nietzsche quer virar a chave. Né? Então, ele pode ter essas influências anteriores, né? Mas que são pontos fora da curva, né? Digamos assim. Mesmo o Hume, né? Quem veja as semelhanças, né? Tal, porque tem um ceticismo, né? Em muitos momentos, mas acho que, né, enfim, tem alguns estudos que vão na própria escala, te fala muito dos moralistas franceses do século XVII como uma influência importante para o Nietzsche. Né? Mas, digamos, o Nietzsche está radicalizando, talvez, essa atitude. Né? Bom, no terceiro parágrafo, né, então, vejam que interessante, né, em cima do que a gente está conversando agora. Depois de, por tempo suficiente, ter visto os filósofos bem de perto, nos detalhes e nas entrelinhas, digo-me a mim mesmo, deve-se contar a maior parte do pensamento consciente entre as atividades instintivas, inclusive no caso do pensamento filosófico. Bem, isso aqui também tem uma influência do Schopenhauer, porque o Schopenhauer já tentava mostrar como, né, a razão é fisiológica, o pensamento racional é fisiológico. Né? Então, claro, né, tem as suas influências, né? A questão é como ele está operando a partir delas. Né? É preciso aqui desaprender, tal como se desaprendeu no que diz respeito ao que é hereditário e ao que é inato. Né? Ou seja, desaprender, né, abandonar determinadas crenças que se tinha, né, e isso acontece muito na ciência. Né? E ele vai analisar aqui diversos casos da ciência da época. Né? Então é que não faz mais sentido você falar em ideias inatas, por exemplo. Né? O bebê lá no, né, não sei se, né, no útero já está lá com as ideias, né? Já está lá com a ideia de Deus no cérebrozinho dele. Né? Enfim, assim como o ato de nascer não é levado em consideração na regressão e progressão da hereditariedade, do mesmo modo a consciência não é contraposta em nenhum sentido relevante ao que é instintivo. A maior parte do pensamento consciente de um filósofo é secretamente conduzida e posta em certas trilhas por seus instintos. Vejam, essa tese, né, é uma tese de fundo forte aqui, em que ele está dizendo a maior parte do pensamento consciente é secretamente conduzida e posta em certas trilhas pelos instintos. Né? Então isso também lembra muito, né, leva a gente a pensar no inconsciente. Né? A grande parte do que a gente chama de pensamento consciente, na verdade, tem motivações inconscientes. Né? E essa é uma tese fundamental do pensamento nietzschiano, que nesse ponto, né, como eu disse, está em consonância com Schopenhauer. Então, né, tudo que acontece na consciência, inclusive os pensamentos, é em alguma medida determinado pelos instintos. Né? E toda a tradição ocidental se edificou com base na crença oposta, na ideia de que a razão seria a sede de um pensamento consciente que segue uma cadeia lógica de argumentos, de razões, etc., que conduziria à verdade. Né? Olha, é justamente isso que ele está dizendo. Olha, isso é pura ilusão. E é interessante, né, o fato dele falar, olha, né, eu observei os filósofos nos detalhes, nas entrelinhas. Né, justamente, isso é uma ideia, né, muito forte, muito presente no Nietzsche. Né, quer dizer, essa é a análise psicológica que ele faz dos filósofos. Né, é olhar nas entrelinhas, é perceber aquilo que um leitor normal que está operando na tradição racional, racionalista, né, não veria. Tá? E isso implica, portanto, ter um outro modo de interpretar a própria história da filosofia. Para entender melhor, no fundo, o que acontece na história da filosofia. Né? Então, outro modo de
e essa ideia dele de psicologia, né, que eu acho que esses parágrafos aqui ilustram, embora ele não esteja usando aqui, por enquanto, a palavra psicologia, é justamente a estratégia que ele adota, né, para fazer essa análise e conseguir explicar melhor a história da filosofia. Então, o Nietzsche prossegue dizendo: mesmo por trás de toda a lógica e de seu aparente autocontrole sobre o próprio movimento, né, então, há estimativas de valor, ou, dito de maneira mais clara, exigências fisiológicas para a conservação de um determinado tipo de vida. Que o determinado tenha mais valor que o indeterminado, por exemplo. Aqui eu não deveria ter usado determinado em cima porque repetiu, mas tudo bem. Que o determinado tenha mais valor que o indeterminado, por exemplo, ou que a ilusão tenha menos valor que a verdade, semelhantes estimativas, apesar de toda a sua importância regulativa para nós, não poderiam ser mais do que estimativas superficiais, um certo tipo de niaiserie, né, um jogo, uma certa bobeira, uma tolice, que pode ser necessária justamente para a conservação de seres como nós somos, supondo-se, com efeito, que não seja justamente o homem a medida das coisas. Né? Aquela célebre frase de Protágoras, né? Que talvez um dos primeiros a propor essa ideia, né? De que o homem é a medida de todas as coisas. Bom, então eu comento, esta última frase, remetendo à célebre expressão de Protágoras, é bastante significativa. Se adotássemos esta perspectiva do ser humano como medida, que é também a da filosofia moderna, né? Protágoras pode ser um proto-moderno, proto-cartesiano, digamos assim, né? Muito. Né? Mas na modernidade é que isso, né, se torna muito forte. Poderíamos dizer o contrário do que Nietzsche está afirmando, né, se a gente adotasse essa perspectiva. Ou seja, né, e ele não chega propriamente a excluir essa possibilidade, ele vai jogando, né, com as possibilidades, como que deixando sempre possibilidades abertas. Né? Ele apenas insinua a sua menor plausibilidade se comparada à explicação a partir da fisiologia. Pois, se ele simplesmente afirmasse as suas teses sem admitir que são suposições contrapostas a outras suposições, incorreria no típico erro dos dogmáticos, que ele está aqui criticando, percebe? Então a gente tem que tomar cuidado também, e eu acho que o Nietzsche tem esse cuidado, né, porque, evidentemente, em certos momentos ele está fazendo afirmações que parecem ter uma pretensão de verdade, digamos assim, né? Quando ele fala, né, a maior parte do pensamento consciente é determinada por instintos. O Habermas vai chamar isso de contradição performativa, né? Quer dizer, ele está criticando a verdade, mas ao mesmo tempo tem pretensão de verdade, né? Mas só que ele, ao mesmo tempo que joga, ele tem que deixar isso que eu estou chamando, né, vamos dizer, essas portas abertas para posições diferentes, para não cair naquilo que ele está criticando. Então ele não poderia incorrer no erro de assumir que a sua perspectiva, feita, né, instituída a partir do seu canto, seria a verdade. Embora muitos intérpretes não o reconheçam, né, porque aí vem aquela questão, né, que eu já coloquei, né, intérpretes que tomam o Nietzsche como verdadeiro, digamos assim, isso é algo muito importante, e Nietzsche mantém essa coerência ao longo de todo o primeiro capítulo, né, essa primeira parte do livro. Aí, aquela questão que eu já coloquei, né, que ele não se preocupe com isso nos póstumos, nas reflexões, nas anotações que ele fazia, que não eram para ser, né, que ele não pretendia publicar, é compreensível. Né? Ele estaria refletindo de maneira descompromissada, dando vazão à sua perspectiva, sem preocupar-se em reconhecer essa limitação a todo momento. Mas aqui ele tem que estar o tempo todo fazendo esse jogo, afirmando e ao mesmo tempo deixando aberta a possibilidade de ele estar errado. Eu tinha pensado aqui. Sim. Não, uma coisa que eu não comentei aqui, mas que me ocorreu agora. As estimativas de valor, né? Então, por exemplo,
preferir a verdade à ilusão, ou aquilo, a verdade entre aspas, a ilusão entre aspas, talvez tenham uma importância regulativa para nós. Veja, os juízos teleológico e estético do Kant, na terceira crítica, eles são regulativos. Princípios, né, que norteiam esse juízo são regulativos e não constitutivos. Né? Então vejam como tem um elemento aqui, né, que de alguma maneira já estava presente no Kant da terceira crítica especificamente, né, que o Nietzsche está usando no sentido de falar, olha, de fato, a gente precisa operar com certas hipóteses, mesmo que elas sejam ficcionais. Aí volta, se não me engano, é no texto da Verdade e Mentira que ele fala do eu como ficção necessária. Não sei se você se lembra dessa passagem. E se é lá. Mas eu, enfim, não estou lembrando agora, mas é um texto, se não me engano, de juventude, de alguma das considerações contemporâneas. Posso estar enganado, tá? Mas, enfim, tem um momento que ele fala que o eu é uma ficção útil à vida. Então, a gente não sabe o que é o eu, aquilo tudo, né? Enfim, se é que tem o eu. Né? Mas sem a noção de eu, a gente não vive. É uma coisa que eu já, né, várias vezes insisti, né, que isso para o Kant seria suficiente para assumir a liberdade, etc, etc. Para o Nietzsche não. Mas o Nietzsche reconhece que não dá para viver sem a noção de eu. Você pode até filosofar, né, no âmbito da filosofia, pensar contra o eu, digamos assim, né? Mas, sei lá, né, quando o Nietzsche vai para Gênova, ficar no quarto de pensão e vai pagar a diária da pensão,